Você segue ligado na Rede Família de televisão, isso é muito bom. E também será bom para você acessar o nosso portal da nossa emissora, redefamilia.com.br. Esse é o endereço eletrônico para você saber ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação. Só acessar redefamilia.com.br. Mas agora, como sempre, Tudo Posso traz notícia, traz informação para vocês e nós vamos falar sobre dengue. A primeira soltura de mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificados no estado de São Paulo será feita nesta quinta-feira, portanto amanhã, em Piracicaba, no interior de São Paulo. É mais uma medida, para tentar conter o avanço da dengue. Cerca de 100 mil espécimes do chamado Aedes do Bem serão soltos em uma residência no bairro Secap, localizado na zona leste, lá de Piracicaba. Essa região, inclusive, é recordista em casos de dengue no município, que até segunda-feira, pelo menos, tinha cerca de 1.000 casos confirmados. O número é 4 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A soltura foi definida pela empresa Oxitec, em parceria com a Prefeitura, depois da assinatura de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual para garantir a segurança do projeto. O órgão, o MP, inclusive, exigiu, entre outras garantias, que os moradores não sejam impedidos de utilizar inseticidas em suas casas. Serão soltos apenas machos transgênicos, que não picam as pessoas, e ao cruzar com as fêmeas, o mosquito modificado gera uma prole que morre antes de atingir a idade reprodutiva, reduzindo, então, dessa forma, a população do inseto. De acordo com a empresa Oxitec, responsável pelo projeto, serão soltos 800 mil mosquitos por semana durante o primeiro mês. A quantidade será reduzida gradualmente, acompanhando a redução de insetos na área tratada. A expectativa é de que em 10 meses não haja mais Aedes no bairro. A Prefeitura vai pagar R$ 150 mil pelo projeto, considerado experimental, já que o Aedes transgênico ainda está em processo de liberação pela Anvisa. Vamos cruzar os dedos, torcer para dar certo, mas população de Piracicaba, independente dessa posição aí, fazer a lição de casa. Nada de deixar água parada, água acumulada. E os contribuintes que deixam para enviar a declaração do imposto de renda na última hora correm o risco de preencher o documento com algum erro. E aí podem cair na famosa malha fina. Se a declaração for para a fiscalização da Receita Federal, pode demorar até 5 anos para que o problema seja resolvido e o documento, enfim, liberado. Segundo especialistas, quem caiu na malha fina no ano passado e ainda não conseguiu resolver a pendência, com certeza ficará com a declaração deste ano também retida para fiscalização. Quem conseguiu resolver o problema e enviou uma declaração chamada de retificadora, não necessariamente vai cair na malha fina novamente. Além do tempo que se economiza antecipando-se a fiscalização, ainda tem o percentual da multa. Se houver imposto a pagar na retificação, a multa é de 20%. É alta, hein? Mas se houver fiscalização, a Receita entende que houve sonegação e a multa aí sobe, mais alta ainda, para 150%. E o prazo está indo embora, hein? Até quinta-feira agora, somente até amanhã para você fazer e enviar a sua declaração, prestar contas ao governo através do seu imposto de renda. O Tudo Posso segue agora com dicas de saúde. Maria Cândida, é com você. Você sofre de dores nas costas, na lombar ou até mesmo nas pernas? Certamente esses são sintomas influenciados pela má postura durante o dia. Tem gente que fica assim, o dia inteiro. De acordo com os especialistas, nós podemos sim evitar muitos problemas se tivermos cuidado com a nossa postura. Além disso, a mudança de alguns hábitos em casa ou no trabalho, ela é de fundamental importância para preservar a nossa coluna. O professor de fisioterapia da PUC de São Paulo, Rodrigo Andrade, está com a gente e vai tirar todas as dúvidas sobre este assunto. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo sempre ao programa. Obrigado, mais uma vez. Bom, qual é o principal problema? A gente tem aqui um escritório, depois que você vai ensinar na prática como que tem que se sentar e tudo. Qual que é o principal problema da população, em geral, com relação à postura? Na verdade, assim, a gente tem algumas alterações que elas são mais comuns, né?
Na adolescência, por exemplo, por causa do estirão de crescimento, eles têm maiores problemas quando você olha de lado, as alterações posturais nesse sentido, no sentido sagital, ou seja, as hipercifoses, que são o aumento da curvatura da coluna torácica, que é o que a gente fala de corcunda, a gente mais ouve, o aumento Por isso que a gente vê um monte de adolescente assim? Porque acontece... Eles andam assim, adolescente. Muitas vezes ele cresce tão rápido, o osso vai crescendo tão rápido e o músculo ainda não dá conta de acompanhar aquele crescimento. Então você precisa dar um estímulo de alongamento nessa musculatura, principalmente da coluna, dos paravertebrais, para ele continuar ganhando essa manutenção desse crescimento. Então o osso cresce tão rapidamente, às vezes ele cresce em um ano 3, 4, 5 centímetros, e a musculatura não dá conta de acompanhar. Então, ele vai indo mais para frente, vai encurvando mais para frente. Por isso que é importante adolescente fazer esporte, né? Muito, vamos mostrar na prática o que é isso que você está falando? Então, o que acontece? O que acontece? Isso a gente está falando com os adolescentes, né? O pessoal que passa pelo estirão, está na puberdade, dá aquela crescida. Né? Aqui a gente tem as curvaturas fisiológicas da coluna, ou seja... Devemos ter na cervical uma pequena curvatura, que isso é chamado de lordose, né? Depois, todo mundo tem. Todo mundo deve ter. Assim, algumas pessoas têm isso mais retificado, ou seja, às vezes a pessoa tem isso um pouco mais reto, tá? Por encurtamento dessa musculatura dos paravertebrais. Tá? A musculatura vai encurtando, a pessoa vai ficando... Mas isso influencia na postura? Com certeza, com certeza. Quanto mais encurtamento eu tiver, a gente tem os nossos discos, que são os nossos amortecedores. Cada espacinho da coluna, esses discos intervertebrais, eles são os nossos amortecedores. Quanto maior esse encurtamento, mais compressão, mais eu começo a achatar esses discos. E a pessoa nasce assim ou ela fica assim? Olha, existem sim, a gente tem um padrão postural. Né? Um padrão postural. Eu tenho um tipo de postura, você tem outro, cada pessoa tem um padrão postural. Esse padrão pode se exacerbar e aí sim piorar a dor. E, em contrapartida, o nosso trabalho é tentar corrigir essas alterações posturais. Você chama de padrão postural o que a gente já nasce, já né? nasce. A coluna já de um jeito. Pode ser um padrão genético, às vezes o pai tem um padrão postural e o filho acompanha. Quem tem esse encurtamento aqui vai ficar com que tipo de postura? Faz pra ver. Na cervical, ou ela vai ficar mais retificado. As bailarinas são muito retificadas aqui na cervical, elas praticamente não têm essa curvatura. E tem gente que tem... Aqui, você está falando? Isso, na cervical, assim, na coluna. É bem reto essa curvatura, não existe. O queixo vai até um pouco para dentro. Ou pode ser o inverso disso, a pessoa ter a nuca bem curtinha, né? Porque daí fez o inverso, essa coluna apertou e aumentou muito essa curvatura. Entendi. Tá? Então isso esse é um problema, chama lordose. Se for, lordose seria o fisiológico. Ela pode ser o aumento da lordose, que a gente chama de hiperlordose. Que é quando fica assim. Aumentado. A curva ficou grandona. Tá. Hiperlordose, aumentou essa curvatura. Ou retificação, que ficou reto. Deixou de existir aquela curvatura que deveria ter. Quanto mais harmônico essa curvatura, melhor os apoios que a gente vai ter na coluna, melhor o disco vai estar nutrido, não vai ter tanta compressão. Então, uma boa postura é aquela que tem uma relação harmônica entre si. Todas as articulações, a musculatura, elas estão trabalhando tudo em conjunto, em sinergia, e elas estão trabalhando legal. Agora, a má postura, ela pode influenciar a coluna. Ela pode. Você má pode ter postura no nascido dia com a a dia. coluna. Você pode ter nascido com a coluna perfeita e a má postura. Sim. Esse é o que Me dá um a gente exemplo. mais encontra. Por exemplo, sentado. A gente vai... se a gente todo dia... Imagina, a má postura é uma doença muito silenciosa. Então, não é de um dia para a noite que eu fui tendo uma degeneração nos meus discos, por exemplo. Degeneração, os discos eles vão perdendo, de fato, a hidratação. Todo dia a gente acorda um pouco mais alto, porque os nossos discos, ao dormir, eles se reidratam. E no final do dia, pela ação da gravidade, a ação da gravidade vai nos achatando para baixo, esses discos vão perdendo um pouco de água. Esse poder de hidratação e reidratação, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai se perdendo e o disco vai ficando desidratado, ou seja, ele vai ficando menorzinho, ele vai se, de fato, perdendo de idade, tamanho, né? com Mas idade. a postura, no caso,
como que ela afeta a coluna má postura? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Vou ser a modelo. Isso, você está sentada o dia todo. Tá. vamos- Aqui eu tô com uma postura certa, tô? Não está. Não? Então eu vou te corrigir. Nossa, eu tô achando que eu tô com a postura certa, não? O que acontece? Por exemplo, assim, se a gente for olhar de lado, vou pedir para você vir um pouquinho para trás, só para eles te verem de lado, Tá. aqui na câmera. Então, o joelho dela, por exemplo, tá muito fletido. Né? O que Não é sei se- muito fletido? O ideal é que a gente mantenha uma curvatura de 90 graus em relação ao seu joelho, em relação aos seus pés. Tudo bem que você está de salto alto, não tem problema. Mas aqui, o ideal seria levantar um pouquinho mais essa cadeira para que você consiga... Vamos tentar levantar um pouquinho a cadeira. Isso. Então ele tem que estar direitinho o joelho, ele não pode estar... Muito tá dobrado, baixinha. muito fletido, quer dizer, muito dobrado, Muito muito lá dobrado, embaixo. entendi. Isso, porque se aumentar Tá, aqui, ó. você vai comprimir mais a articulação do joelho e, consequentemente, comprimir mais a articulação do quadril e da coluna, tá? Ok. Então, uma vez que você ficou... Então, a medida de cada um é uma, depende do... Mas 90 graus vai ser um ângulo reto, Tá. sempre assim, ó. Todo mundo manter essa articulação 90 graus, Tá. tanto no joelho quanto no quadril. Tá. Aí aqui, como que eu faço? A coluna, o mais ideal é que você se mantenha encostada, tá? Encostada? Mas como que eu vou trabalhar Então, assim? o que acontece é isso. Essa cadeira, ela não tem esse ajuste de você conseguir se manter encostado. Ah, tá. Porque o ideal é aquela cadeira que vem aqui, Que você então. consiga acompanhar Ou todo eu ponho esse essa espaço. mesa mais pra cá. Mais pra cá. Então eu tenho que estar sempre numa posição meio relaxada, assim? Você tem que estar apoiada, porque você ficar numa postura correta por 30 minutos, tudo bem, você conseguiria. Mas imagina você trabalhando o dia todo sentada. Se você não tiver um apoio nas costas, essa musculatura vai cansar e você vai indo para trás. Uma vez que você vai indo para trás ou para frente, volta naquela história. Eu tenho uma maior compressão nesses discos. Ah, sim. O dia após ou dia, assim. dia após dia, apertando mais esses discos, eu vou degenerando mais precocemente essas Tá. articulações. Então esses as pessoas que ficam assim, ó, por exemplo, escrevendo Isso. assim, tá totalmente errado. Ó. Isso. O que a Porque gente aqui tá poderia... um arco, é isso? Exatamente, ó. Você aumenta essa curvatura aqui. Entendi. Ok? O seu pescoço vai indo cada vez mais para Pra frente, frente. também comprimindo mais essas articulações também do pescoço. Né? Então, essas posturas viciantes, a nossa musculatura vai se adaptando. Ou seja, eu vou tendo mais encurtamento nessa musculatura do pescoço, porque eu estou o dia todo olhando aqui E a pra coluna frente. vai se modificando. Vai se modificando. É silencioso, mas é dia após dia. meu Deus. Por isso que a gente tem que ter um bom senso de manter-se a coluna apoiada, bem estruturada no dia todo. Entendi. O notebook- Bom, vou fazer só uma Parênteses. pausinha, rapidinha. O Rafael vai dar um recado pra gente e depois ele volta, inclusive, pra ele falar aqui como que ele senta, porque eu percebi que eu sento tudo errado. Vai lá, Rafael. Tá ótimo. Pior que dor nas costas, tão pior que isso é dor de cabeça. Quando a gente percebe que o nosso dinheiro está indo embora, não dá para pagar as nossas contas, não dá para fazer tudo o que a gente quer. Mas chegou a hora de resolver esse problema. Hoje, na promoção do dia, hoje, nós vamos sortear 30 mil reais. É muita grana de uma só vez. Mas olha, não se preocupe se você não ligou. Pois é, tinha que ter ligado até ontem. Ligue agora então, o telefone está aparecendo no seu vídeo e o prêmio de hoje, o prêmio do dia é de 5 mil reais. Eu tenho certeza que as contas estão cada dia mais caras, né? É conta de energia subindo, medo que tudo vai estourar, que a gente não vai conseguir dar conta das nossas responsabilidades, mas não se preocupe, porque aqui, nessa ligação, você pode concorrer, você já estará concorrendo a 5 mil reais e vai conseguir então pagar tudo em dia. Agora ficou feliz, né? Ficou mais leve. 996450917. Esse é o telefone para você ligar e concorrer. É claro que eu estou aqui torcendo por você. Quero te entregar esse cheque, te ver feliz da vida. Ligando hoje, então, além dos 5 mil reais, você ainda pode levar o mega prêmio de 100 mil reais em barras de ouro. É de brilhar os olhos, hein? 5 mil reais hoje e 100 mil reais em barras de ouro. É muita sorte batendo na sua porta, mas tem que ligar e participar. Maria Cândida, é com você. Bom, continuamos aqui a nossa entrevista com o professor de fisioterapia da PUC de São Paulo, Rodrigo Andrade. Bom, Rodrigo, você falou adaptar, que as né? pessoas ficam assim, Exatamente. né?
com o joelho meio dobrado, Muito que não é dobrado, ideal, então tem que isso. estar na postura certa aqui e tem que estar mais apoiada. Ou essa cadeira tem que vir mais para trás para Exatamente. ficar numa posição apoiada. Então, certo? importante, só relembrando, 90 graus aqui, ou seja, coluna apoiada. Existem algumas cadeiras que elas têm um apoio até da cabeça, são mais legais ainda, seria mais interessante. Uma outra coisa aqui, se a gente for olhar nessa visão, né, nesse ângulo, os seus olhos... Estão baixos, então eu vou baixar. Exatamente. A gente Entendi. teria que olhar, apontar o nosso olhar numa linha reta no centro do Então monitor. eu tenho que subir isso daqui. Exatamente. Ou seja, ou colocar... Existem alguns suportes que vendem no mercado, eles são bem baratos, custam 20, Tá. 30 reais, que eles iriam ficar nessa posição, daí você teria Tá. aqui. Eu posso colocar uma almofada? Olha, pode sim, Traz uma nesse almofada, vamos ver, por favor. caso. Acho que teria que ser a menorzinha. A menor, por favor. Rodrigo? Ok. Então, se você não tiver uma cadeira que seja... Pode. Olha, o que aconteceu? Nossa, ficou bem melhor. Melhorou? Essa curvatura Bem da melhor. coluna, aqui, ó, ela ficou mais apoiadinha, né? Essa nossa, curvatura eu aqui, sinto ela aqui, ficou ó, acomodada. direitinho. Então, de fato, sim, a gente consegue ajudar e apoiar. Nesses apoios, para o olhar ficar mais Retilíneo. nessa mesma linha, existem alguns apoios que você compra nessas lojas de informática, são bem baratos, tá? Que ele vai manter o notebook nessa posição e para você olhar sempre nessa mesma linha. Daí, claro, você tem que colocar um mouse e um teclado, né? Tá, pra você ficar aqui. outro para você digitar nesse. Não vai dar para digitar Ô, aqui. Rodrigo, eu- a postura do braço. nesse Postura do caso. braço. O ideal também seria manter o braço na mesma linha do teclado. Talvez, então, vamos tentar subir um pouquinho mais essa... Você consegue? Opa! Opa, desceu. Então, Vai. você vai ter que levantar um pouquinho. Será que Deu? foi? O máximo? Quer Mais mais? Um pouquinho mais. Ela tá no máximo. Ó, Tá, de tá mais, fato, chegou, tá? 90 graus. Por quê? Porque senão, se ela ficar com o pulso mais em hiperextensão o tempo todo, também vão tendo aquelas doenças ocupacionais de LER, DOT, da pessoa que fica muito tempo Tá. em uma má posição. Tendinite, Esse não é? apoio da Tendinite. cadeira é importante? Isso ajuda? Ajuda. Nesse caso, ele tá um pouquinho baixo. Tá. Né? Essa cadeira Eu teria- não tá bem adaptada O para Maria. ideal seria ela apoiar o braço. Apoiar o braço, ele antebraço, ficar né? descansado e manter essa mesma linha. Também a gente vai falar desse mesmo ângulo de 90 graus. Ó, um ângulo que aqui? ficaria numa linha mais retinha aqui, um ângulo reto. Tá? Por quê? Porque daí os ombros vão ficar mais relaxados, o pescoço vai ficar mais relaxado. Nossa, eu Ok. nunca pensei que a gente precisasse investir tanto numa cadeira, porque A cadeira, eu acho que ela é cadeira principal. tudo. Não, Pra pra- você ficar com uma postura boa, Ainda né? mais para uma pessoa que passa um terço do dia 8 sentado, horas, às 8 vezes. horas trabalhando É. sentado. Então, assim, ela é crucial, acho um perfeito investimento. Falamos dessa 8 horas. É importante a pessoa de quanto em quanto tempo dar uma levantadinha? Olha, a gente acaba orientando pelo menos a cada 1h30, 2 horas, levantar, andar um pouquinho, se puder fazer algum tipo de alongamento, Tá. porque daí você vai ganhando espaço, você vai nutrindo melhor esses Alongamento discos. aqui. Alongamento, isso, ok, desde os braços, aham. no pescoço, Ah, dá pra fazer um... assim. movimentar Ai, o que corpo. delícia! Faz você nutrir, né? Você devolve aquele líquido de volta para as articulações e ela respira de volta. Imagina assim, eu tenho o tempo inteiro alguma coisa me apertando, a gravidade, a tensão do dia a dia, o estresse. Então, toda vez que você relaxa, faz algum alongamento, de fato, você relaxa essa musculatura, você nutre, você embebeda de líquido sinovial, que é é o que deixa nossas articulações mais livres, um Entendi. movimento melhor. Pode cruzar as pernas? Eu vivo trabalhando com as pernas cruzadas, pode? Olha, pode. Até a gente começa a relaxar um pouquinho mais quando a gente cruza as pernas. O que acontece? A gente sempre tem um lado que a gente, de fato, fica mais agradável a gente cruzar a perna. O ideal é você ir trocando. Direita em cima da esquerda. Direita. acho- Sempre a gente tem um lado que Pra se mim facilita predomina. mais, direita em cima da esquerda. Agora, quando você cruza, meio que vem o quadril pra cá, né? Não, é claro que você não vai trabalhar o dia inteiro cruzando, mas para dar uma relaxadinha, cada, 20 minutos, troca. O ideal é que você troque, porque se eu ficar só uma perna cruzada, você concorda que todo esse lado vai se adaptar e vai encurtar, e daí sim vai dar essa torção no quadril, uma torção na coluna? Então, assim, um pouquinho para relaxar, pode. Eu não estou falando para você trabalhar o dia todo nessa posição, mas pode relaxar, volta, troca. O importante é sempre cruzar dos dois lados.
né? Tem alguma coisa a mais que você não falou aqui, uma postura errada que você gostaria de... Uma coisa que eu peguei esses livros aqui, na verdade, foi para quem não tem ainda, não conseguiu comprar tudo, aqui ainda ficou baixo. Deveria ser mais livros para o seu computador ficar mais alto nessa posição e daí, de fato, você consegue trabalhar com... Eu tenho 3 listas teclado. telefônicas, aquelas bem maçudas, assim, antigas. Nossa, né? isso é Você antigo, lembra? lista Isso é telefônica, antiga, ninguém aquelas usa mais. maçudas Resolve. para apoiar Pra o monitor. É. O notebook é isso. Ele é um computador para ele ser transportado. Ele não é um computador para a gente trabalhar o dia todo. Então é isso que a gente tem que deixar um pouco claro, pensando mais na boa postura. É ideal mesmo para trabalhar na sua casa, ou no seu escritório, um monitor mesmo, um monitor maior, desktop. Ou se for o notebook acompanhado com essas adaptações. Por causa disso, ele não é tão ergonômico. Ele é prático, ele é menor para você poder trabalhar. Ele é para pequenos tempos. Perfeito, para praticidade. Mas para trabalhar 8 horas, ele não é o melhor, Agora, o mais indicado. Já que você falou do notebook, então, seguinte, vamos para a sala aqui. Vai Tem lá, muita vai lá. gente em casa acompanhando o nosso programa Tá. que, de repente, tá lá assistindo Tudo Posso e tá assim, ó. Aí, de fato... E aí, meu caro? Aí, de fato, é a pior postura possível. O notebook não deve nunca estar... você utilizar ele No colo. Uma porque, pensando até no seu aparelho, toda a parte da ventilação dele é embaixo. Uma vez que você apoia ele no colo, você tampa e ele vai esquentar, pode até estragar o seu equipamento. Isso é uma questão. Voltando a falar na questão física, no nosso corpo. Na nossa saúde agora. Isso. Só de você encostar aqui, ó, você fez exatamente mas tá aquilo. tão gostoso, Rodrigo. Você fez exatamente aquilo que a gente falou na coluna. Você inverteu a curvatura. Se você tem uma curvatura aqui de lado, né, esse espaço maior das nossas costas, você inverteu, você de fato, ó, levou ele para essa posição. Um C bem grande na coluna. E isso sim, dia após dia também vai comprimindo os discos, dando essas hérnias de disco, as protusões. O que acontece? Quanto mais tempo eu ficar nessa posição, o meu disco ele vai extravasando, ele vai indo para fora. Então isso chama protrusão discal. Tá, então nada de ficar sentado com o notebook no colo. Nada, então nada. tudo bem. Gente, eu vou pra cama então com o notebook. Pra cama? Posso ir pra cama com o notebook, Rodrigo? Puxa vida. Deixa eu deitar aqui. Com licença. Deixa Eu não vou sei até tirar qual o é sapato pior. Aqui. Prontinho. E aí? o Rafael Pode ficar tá assim? ótimo. Olha, nessa posição, o que mais vai piorar aqui vai ser a posição da sua cervical, Aham. tá? Porque a cervical, você vai ficar forçando ela muito mais tempo, levando a sua cabeça mais para frente, nessa má postura, vai se adaptando ainda mais, tá? Na posição da coluna, você até que tá bem apoiado. Ok. O Mas problema é o pescoço aqui, pescoço. cervical. E o computador tem isso, né? Eles não chamam muita atenção. Você não consegue ficar 10 minutos. Você vai ficar meia hora, 1 hora, 2 horas. Quando você vê, passou muito Tá. tempo. E hoje não é só o notebook, né? Tem o tablet. Tem celular. Então, a mesma coisa. De preferência, se for trabalhar no tablet, sentado, numa boa posição também. Né? Acabou com a minha brincadeira. E aqueles travesseiros, porque quando você dorme, tem gente que põe bastante travesseiro, né? E fica meio assim, tá certo? Pra dormir? A gente sempre fala o seguinte, um bom travesseiro é aquele que vai preencher o espaço da sua cabeça. Então, se eu estou deitado de barriga para cima, esse travesseiro tem que preencher o espaço da minha coluna até a minha cabeça. Eu não posso ficar com um travesseiro muito grande para ficar com a cabeça para frente, que também eu vou acabar forçando e tendo dor, e nem ele muito para baixo, que a minha cabeça vai cair. Deixa eu ver se dá para Rafael ilustrar tá aqui. fazendo Vamos aí. ver aqui. Olha, ele preencheu. Tá bom. Tá bom, Ok. tá bom. Seria a altura normalmente- ideal para mim. Normalmente o travesseiro ele é um pouquinho mais, ele afunda um pouco mais do que a almofada, então eu acho que ele ficaria até um pouco mais relaxado, seria mais interessante. E a mesma coisa acontece de lado, né? Se você puder virar de lado, travesseirinha. Gente, tô adorando hoje. Olha que maravilha, né? De lado a mesma coisa. Tem que preencher. De lado ficou um pouco alto esse travesseiro. Se vocês perceberem no vídeo, esse lado aqui ficou mais próximo e aqui ficou mais longe, tá? Então, deveria ser um pouco menor para manter o pescoço dele mais alinhado, com esse alinhamento da coluna. Uma outra coisa interessante aqui, pode ficar nessa mesma posição, seria, porque
o quadril é mais largo do que a perna. Então, se ele colocasse um travesseiro aqui, manteria bem esse alinhamento do quadril e do joelho. Seria uma ótima posição para ele dormir. Assim, eu gosto. É a melhor posição. De lado, de fato, é a melhor posição para dormir. De barriga para baixo é péssimo, tá? De barriga para baixo... Lá vou eu de barriga para baixo. Tá bom que a gente está conseguindo mostrar tudo. Por quê? De fato, aumenta essa curvatura da coluna, tá? E o pescoço vai ficar sempre forçando mais para um lado. Além de estar para cima, ele vai sempre forçar muito um lado, né? Por mais que ele vire isso durante a noite, imagina, ele também vai passar 8 horas na mesma posição. Ou menos, mas de fato é muito ruim. Eu tenho tendência de dormir mais de um lado, né? Todo mundo. É natural Natural, isso, natural. Ai, deixa eu sair daqui que tá me incomodando. Você viu que só de ficar pouco tempo nessa posição já é ruim. Imagina passar 8 horas nessa posição. Então, assim, a boa postura é uma coisa bem de bom senso, né? Se você perceber no dia a dia que você tá todo desabado, ou mais para um lado, ou muito para frente, isso tudo é sinal de uma má postura. Então, quanto a gente mantém o maior alinhamento, né, a gente, de fato, vai conseguir um conforto maior, tanto para as nossas articulações, quanto aí para a nossa musculatura em si. Para sentar, qual a postura que as pessoas geralmente fazem e que tá tudo errado? Elas fazem isso, elas vão com o quadril para frente e acabam indo assim para trás. Ó. Tá. Esse é o posicionamento, que daí, de fato, eu perco essa curvatura da lombar. Né? E hoje em dia no celular, mesmo sentindo um certo conforto de ficar aqui? Ele é confortável por pouco tempo, né? Tá. Até a boa postura, ela nem sempre ela é confortável porque a pessoa não tem ainda um preparo dessa musculatura. Por isso é importante o alongamento, um trabalho postural, a pessoa procurar uma atividade física. Você falou do adolescente na escola, né? Um esporte. Então, assim, de fato, é imprescindível ele ter uma boa musculatura para ajudar ele a se manter. E quem assiste TV assim, ó, apoiado desse jeito aqui? Desse jeito, que ele tá? Quais são as alterações que estão ocorrendo? O joelho está forçando, né? O joelho está passando a linha do pé. Isso no dia a dia, né? Todo o exercício, tudo que você ficar levando o joelho à frente da linha do pé, você tem uma maior pressão na cartilagem. Só para você ter uma ideia de um exemplo, às vezes um exercício na academia que você, ou jogando, esporte, que você passa o joelho da linha do pé, você tem meia tonelada de pressão na sua cartilagem do joelho. Meia tonelada, é muita coisa. Então, quanto um salto que você vai com o joelho para frente, é muita coisa. Então, o tempo inteiro, assim, com o joelho muito dobrado, você vai comprimindo e tendo uma maior pressão. Naquela ainda posição, almofada, aqui, ó. O pescoço está indo cada vez mais para frente, adaptando, tendo uma maior pressão aqui nos discos e a coluna também. Então, assim, muito dificilmente você vai conseguir se manter muito tempo nessa posição, porque vai gerar algum desconforto. Nesse caso, então, do sofá, coloca uma almofada atrás? Eu acho perfeito. Uma almofada atrás para preencher esse espaço, né? Olha, você manteve um pouco menos de 90 graus, seria um pouco mais indicado. No sofá, às vezes eu falo assim, ou a pessoa senta ou a pessoa deita. Esse mais ou menos, nem deitado e nem sentado, é o que é o pior. Tem que ser um ou outro. Ou sentado corretamente, ou deitado. Deita de lado, fica, já que vai assistir um programa, 1 hora, um filme, 2 horas, deita. Vai ficar mais confortável. Né? Essa história de você ficar mais ou menos, porque você vai sentando, não vai conseguindo, vai deitando, quando você vê, você volta naquela posição que eu falei, de ir todo para trás e ficar assim. E isso é o pior. Bom, acho que a gente aprendeu bastante hoje, né? Pro pessoal de casa aí, ó, nada de assistir o Tudo Posso mais ou menos. Ou é sentado ou deitado. Palavras do Dr. Rodrigo aqui. Obrigado, tá certo? Valeu. Então, muito obrigada, Rodrigo, pela entrevista e por todas as suas informações. E volte sempre para a gente continuar falando de postura ou de outras coisas ligadas à fisioterapia. Claro, espero que eu tenha ajudado as pessoas de casa. Acho que ajudou, sim. Me ajudou, pode ter certeza disso. Me ajudou também. Bom, agora a gente vai continuar falando de saúde, gente. Vamos lá falar da Oiti, do ômega 3.
Hoje eu trago muitas novidades da Oiti para vocês. Ômega 3 da Oiti, como eu estava falando. Ele é 100% natural, ele é extraído do óleo de peixes de águas frias e profundas com as substâncias EPA e DHA, que são muito recomendadas pelos médicos. É ótimo para pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, dores, em geral osteoporose, artrite, artrose, pressão alta, insônia. Melhora também a concentração. É muito bom o ômega 3 da Oiti. E a gente tem uma promoção aqui. Se você comprar o kit família, você ganha a bolsa, isso. Serve também para mulheres, é fantástico porque ajuda nos problemas da menopausa, aquele calorão excessivo e indisposição. Vamos ver um depoimento, olha a bolsinha aí que eu já falei para vocês. Vamos ver um depoimento de quem usa a prova e indica. Vamos lá. Eu tomei o primeiro kit por 90 dias. Aí melhorei bastante, então fiz outro pedido. Eu já estava sentindo uma melhora, né? Aquela depressão, aquele mal-estar, aquele cansaço estava desaparecendo, os pés desinchou. E eu sempre recomendo que quem comprar não compre de outro produto, compre da Oiti, porque eu sei que é muito bom, né? Conviva melhor. É isso aí, vocês viram? Está mais do que na hora de experimentar. Você também, você pode ser o próximo a dar esse depoimento, por que não? Então vai já ligando para 0800 020 17 38, o telefone está aí na sua tela, bem grandão, ou você pode acessar o site para comprar. Quem ligar agora, mas tem que ser agora, e pedir o Super Kit Família, como eu já falei, vai ganhar um presente muito especial, que é a Bolsa Mágica da Oiti. Ela é térmica e pode ser usada quente ou fria para ajudar no tratamento de dores, como cólicas, contusões, torcicolo, olha ela aí, ou dores reumáticas. E mais ainda, se você falar que estava assistindo ao nosso programa Tudo Posso, vai ganhar o colágeno, que ajuda a manter a sua pele mais firme, jovem e saudável. O colágeno é ótimo. Aproveite essa promoção para experimentar. Ligue agora para 0800 020 17 38 ou compre pelo site www.oitisuplementos.com.br. No site da Oiti você encontra matérias sobre saúde e dicas de bem-estar. Tem até receita e no site também você pode comprar toda a linha de produtos da Oiti, além do ômega 3. Acesse www.oitisuplementos.com.br para comprar os produtos de maneira rápida, prática e segura. Oiti, conviva melhor. A gente vai fazer um intervalo bem rápido, já voltamos.